Elivaldo, a Prefeitura de Teresina tem feito um levantamento amostral, onde chega um número aproximado de 32 mil pessoas infectadas pela Covid-19. Uma projeção, Elivaldo Barbosa. É verdade, trata-se de uma pesquisa realizada, isso não são dados assim confirmados com testagens, inclusive há quem conteste. Eu conversei hoje, por exemplo, com uma liderança política adversária do Palácio da Cidade, que despreza completamente esse tipo de levantamento, afirmando que o que importa é a testagem, é a confirmação real. No entanto, a Prefeitura tem tido o cuidado de, a partir dos casos reais, fazer projeções com base na possibilidade de contaminação. Então, são dados que, de certo modo, Joelson, de certo modo não, concretamente orientam bastante as ações que são definidas através dos decretos municipais. Tá aí, vamos conversar então com o prefeito de Teresina, Firmino Filho. Ele está ao vivo e conversa conosco a partir de agora sobre esse e outros assuntos. Prefeito Firmino, boa tarde para o senhor. Obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí e a Rádio Cidade Verde. 32 mil casos. Foi espantoso até o crescimento entre a terceira etapa e a quarta etapa e a quinta etapa dessa pesquisa, 90% no número de casos de pessoas infectadas em Teresina. Qual é a realidade desses dados e da nossa capital em relação à Covid? Basicamente, boa tarde. Basicamente, o que Teresina está fazendo é algo que é inovador, que poucas cidades, poucos estados no Brasil, como todos, estão realizando. Nós tivemos uma experiência inicial lá no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, que fez já duas investigações sorológicas desse tipo para todo o estado do Rio Grande do Sul. A partir dessa experiência, a Universidade Federal de Pelotas está sendo contratada pelo Ministério da Saúde, já está realizando, né, um teste nacional. Acredito que já está saindo o resultado, né? Confesso que não vi os resultados, mas enfim, a nível nacional já deve estar saindo também esses valores. Também lá em São Paulo, foi feito também com o pessoal da USP, uma pesquisa sorológica para duas grandes regiões de São Paulo, também utilizando metodologia similar a essa que nós estamos fazendo. Foi feito também algumas prefeituras do interior de São Paulo, e aqui pode falar de São José dos Campos, que fez uma pesquisa, encontrou lá um pouco acima de 3 a taxa de positividade, assim como também, se não me fala na hora, a prefeitura de Ribeirão Preto também realizou. O que nós fizemos é basicamente com estatísticos locais, com o Instituto APINAR e com profissionais locais, infectologistas e profissionais da nossa cidade. Nós desenvolvemos o plano amostral a partir dos dados das equipes de saúde da família, assim como também nós utilizamos esses testes rápidos, né, que fazem a detecção dos anticorpos presentes, eventualmente relacionados com o coronavírus, né. Os testes mais exigentes, eles testam a existência do vírus em si. São testes mais escassos e a prefeitura não tem tido muito acesso em relação a ele. Os testes que nós temos comprado no mercado, tendo visto que o Ministério da Saúde tem tido uma descontinuidade muito grande no fornecimento, basicamente são testes relacionados aos anticorpos. E a gente já realizou a sua primeira etapa, foi lá no quinto fim de semana, no quinto dia 16 e 19, também tivemos entre o dia 24 e 26, tivemos também a terceira etapa no dia 1º a 3 de maio, a quarta etapa foi de 8 a 10 de maio, e a quinta etapa foi do dia 15 a 17 de maio. Os dados mostram, basicamente, que nesse último fim de semana, nós tivemos aproximadamente 3,78% das pessoas de Teresina positivadas. Aproximadamente 32.691 pessoas. Se nós compararmos com os dados referentes na data apropriada, dava um pouco abaixo de 800 pessoas que tinham sido devidamente confirmadas pelo COE municipal. Então, isso dá ainda uma subnotificação muito elevada. Se a gente comparar as 5 etapas que foram feitas, na primeira semana foi detectado um crescimento de 59%, na segunda semana foi detectado um crescimento de 62%, na terceira caiu um pouco para 38%, nessa última a taxa subiu para 90%, mostrando, através dessas pesquisas, que existe, de fato, uma tendência ao crescimento, né, de propagação do vírus. O R0, que é a medida que mede a propagação do vírus, grosso modo ele diz qual a quantidade de pessoas infectadas por uma pessoa que já tem essa infecção durante o período de 14 dias. Então, o R0, quando ele é igual a 1, basicamente a doença está estabilizada. A quantidade de pessoas infectadas, elas permanecem constante ao longo do tempo. Quando é menor do que 1, a doença está em queda, está começando o seu processo de descenso.
Mas quando o R0 é maior do que 1, ela está em expansão. A primeira medida de R1 que nós tivemos, através das pesquisas, foi 1,6, portanto, em ascensão. Depois, já uma queda para 1,25, trouxe muita expectativa. Agora, nessa última semana, ela voltou a aumentar para 1,62. Portanto, são os resultados que nós temos. Basicamente, todas as regiões da cidade já estão positivadas, não existe mais uma ou outra que esteja diferente. O vírus está espalhado igualmente entre os vários sexos. Existe também, em termos de idade, piorou muito, né, a positividade das pessoas mais velhas. Veja bem, nas primeiras pesquisas, a positividade estava entre os jovens, adolescentes e os adultos jovens. Agora não, aumentou muito, né, entre o pessoal acima de 40 anos de idade. Especialmente aumentou muito entre o pessoal acima de 50 anos, 55 anos de idade. O que nos preocupa muito, porque grande parte dessa população é de risco. Na população adulta, 1/3 da população adulta é de grupo de risco. Ou seja, tem que incluir não apenas aquelas pessoas que têm mais de 60 anos, mas inclui também as pessoas que têm pressão alta, que têm diabetes, pessoas que são obesas, pessoas que são fumantes, pessoas que têm asma e assim por diante. Em relação à ocupação também, quer dizer, as pessoas, os aposentados, os estudantes, as pessoas que têm mais um trabalho mais doméstico, tem uma redução muito grande, né, em relação às outras categorias. Outras categorias, como, por exemplo, carteira assinada, funcionário público que estão em atividade, estão tendo mais positividade do que a média, como também os profissionais liberais, os empresários e os autônomos. Em relação às doenças pré-existentes, as pessoas positivadas apresentam principalmente pressão alta, que mais aparece, logo na sequência vem diabetes e também vem também a questão da obesidade. Então, são três características que levam a muita preocupação, que estão muito ligadas, né, a essa síndrome. E que sintomas aparecem mais entre os positivados? Os dois sintomas mais presentes são dor de cabeça, e 56%, 56% também aparece a ausência, né, de gosto ou de cheiro. A pessoa come, mas não sente gosto. A pessoa cheira, mas não sente o cheiro. Logo na sequência vem febre, com 51%, a dor no corpo generalizado. E, em média, aparece medianamente a questão da coriza, escorrimento do nariz, aparece também a questão da dor de garganta, aparece dor nas juntas e a tal da tosse. Menor prevalência aparece a falta de ar. Aparentemente, a falta de ar somente aparece mais naqueles casos mais graves, quando já está na hora de buscar assistência médica. Então, e aqui a gente pode ver, existem vários cenários, né? Toda pesquisa estatística ela tem limite inferior, limite superior, e para essa última etapa, né, a estimativa é que 32.961 pessoas estejam positivadas. Se a gente pegar o limite superior da pesquisa, isso chega a 43.445 pessoas, e o limite inferior chega a 21.889 pessoas. É importante dizer que, por que essa pesquisa ela pega muito mais do que os casos oficiais? Por um motivo muito simples. De cada 10 pessoas que têm o coronavírus, apenas uma tem qualquer um dos sintomas, certo? Em torno de 10%. Ou seja, de cada 10, 9 pessoas estão infectadas, estão andando para cima e para baixo, não sabem que tem esse vírus, porque não tem nenhum sintoma. E elas vão passar os 14 dias com esse vírus, vão espalhar esse vírus e não vão sofrer nada, não vão saber nunca, só mais na frente, quando fizeram algum teste, vão descobrir que já estão imunizados. Então, é exatamente um dos motivos pelos quais essa doença é muito perigosa, porque a pessoa que está transmitindo, ela pode ter nenhum sintoma. Então, daí a necessidade de nós testarmos de forma mais intensa. Prefeito. Veja só, Prefeito, boa tarde. O senhor alerta esses dados aí, prefeito, qual a relevância, a importância dessas informações na definição das medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura, medidas restritivas, como aí nas divisas aí do Piauí com o Maranhão, até a possibilidade da antecipação de mais o feriado agora do mês de junho? Basicamente, lá em meados de março, quando começou todo esse processo, muitas das nossas decisões foram tomadas em condição de extrema escuridão. A gente está entrando numa mata, não tinha luar nesse dia, a mata toda fechada e a gente não via nada a um palmo de distância. Quando a gente pisava, a gente não sabia onde estava pisando, se a gente estava pisando no solo firme ou se a gente estava pisando no abismo. Com o tempo, né, especialmente nessas últimas 3 semanas, nós passamos a ter acesso a muitas informações organizadas, estruturadas, como é, por exemplo, as informações relacionadas a essa pesquisa. Mas não apenas essas pesquisas são relacionadas a
a total de infectados. Não apenas nós tivemos acesso, né, aos vários casos que aconteceram agora que foram detectados. Nós temos hoje mais de 1.000, oficialmente notificados por COI municipal, nós temos 1.327 casos. E nós já temos hoje 40 óbitos na cidade de Teresina. No último fim de semana faleceram 9 pessoas, no sábado e no domingo. 9 pessoas, 9 teresinenses, 9 residentes da nossa cidade faleceram nos nossos hospitais por conta da Covid-19. Mas é importante salientar que outros dados começam a aparecer também. E o dado que nos chama mais atenção é justamente a ocupação dos leitos de UTI. Nós temos, grosso modo, 69% dos leitos de UTI ocupados. Se nós dermos uma olhada para trás, a gente pode perceber que nas últimas 2 semanas, especialmente de 1º de maio a 14 de maio, houve uma taxa de crescimento muito grande da ocupação dessas UTIs. Então, se essa tendência de crescimento dos leitos de UTI continuar nessa próxima semana, nós vamos ter muitas dificuldades na semana seguinte. Grosso modo, hoje, nós temos 166 leitos de UTI, sabe? E deles, 115 estão ocupados. Então, se houver uma taxa de crescimento aí de cima de 35%, 40%, em uma semana, como tem acontecido nas semanas anteriores, nós vamos ter muita dificuldade nesse fim de semana, a partir da próxima semana. É exatamente por isso que uma das 2 diretrizes nossas, não apenas buscar diminuir a propagação através do isolamento social, através do distanciamento social, mas também aumentar a capacidade hospitalar, especialmente a capacidade de UTIs. Nós estamos fazendo um anexo lá no HUT, esse anexo deverá ter 60 leitos de UTI. Na próxima semana está programada a entrega de 24 novos leitos de UTI para a nossa cidade. E não apenas isso, nós estamos comprando da Turquia, em parceria com o governo de São Paulo, 70 ventiladores mecânicos, respiradores, para que nós possamos expandir a quantidade de leitos também lá no HUT e eventualmente estabelecer parceria com outros hospitais para que a gente possa garantir que esses 70 respiradores correspondam a 70 novos leitos de UTI na nossa cidade. Isso é importante salientar porque essa doença ela acomete rapidamente e ela se agrava rapidamente. De cada 10 pessoas que procuram os hospitais, 3 pessoas, na realidade, elas chegam às UTIs. Então, isso mostra que, e quando você dá uma olhada nos leitos tanto privados quanto públicos hoje, você nota que as enfermarias, elas estão ainda com muita disponibilidade, mas a escassez começa a chegar nas UTIs. É exatamente por isso que a nossa preocupação, 24 horas por dia, no sentido que nós possamos ampliar essa oferta nessas próximas semanas. Né? Esse nosso trabalho tem sido feito, uma das diretrizes do nosso trabalho tem sido feito nesse sentido. Anteriormente, ainda em abril, nós compramos 70 respiradores da China, que se transformariam em 70 novos leitos de UTI, deveriam chegar no dia 3 de maio, fracassou a chegada, postergaram para o dia 10 de maio, infelizmente, no dia 9 a empresa cessou a compra, cancelou a venda, e nós tivemos que partir para outra compra agora, uma compra internacional. E essa compra está sendo feita pela prefeitura diretamente de fora, porque a política nacional, né, de compra de insumos, como respiradores, como testes, ela tem tido uma descontinuidade muito grande, né, com essa troca de ministro da Saúde. Amanhã, por exemplo, nós teremos pela manhã uma reunião virtual dos prefeitos das capitais brasileiras com o ministro da Saúde interino. E uma das teclas que nós vamos bater justamente nessa questão dos insumos, né, para essa batalha que nós estamos travando na ponta. Nós tivemos já uma reunião lá no dia 22 de março com o ministro Mandetta. A agenda continua exatamente a mesma, a necessidade de respiradores, a necessidade de testagem, a necessidade de EPIs, enfim, essa descontinuidade administrativa tem perturbado sobremaneira, né, o trabalho na ponta feito pelos gestores locais. Prefeito. Então, é exatamente por isso que a gente está trabalhando de forma autônoma para buscar expandir a nossa capacidade hospitalar. Ontem nós visitamos pela última vez, a partir de hoje já está em operação, lá o Hospital Padre Pedro Bausa. São 86 leitos. Na realidade, o Padre Pedro Bausa vai ser o nosso pulmão, o nosso cérebro, da nossa linha de cuidado em relação ao Covid-19. Nós temos 19 unidades básicas gripais abertas e nós temos 10 hospitais municipais UPAs espalhados pela cidade, portanto nós estamos
39 portas abertas na cidade para que as pessoas que estejam com sintomas dessa doença, ou sintomas gripais, e a partir dessa entrada, eventualmente, se o paciente precisar entrar no sistema de cuidado, ele vai ser levado, né, lá para o Hospital Padre Pedro Balses, e a partir dali vai ser feito não apenas os exames, mas vai ser aferida a gravidade do seu caso e vai ser referenciado para hospitais de menor complexidade, como é o Hospital da Fraternidade, de média complexidade, como é o do Monte Castelo, e de maior complexidade, que vai ser o HUT. E, eventualmente, vai estar interligado, né, com a rede de cuidado também do governo do Estado, que tem lá o Hospital HPM, né, e que tem também o Hospital Getúlio Vargas. Prefeito, nós estamos percebendo que vai começar a aumentar o número de leitos de UTI aqui na cidade de Teresina e no estado do Piauí. Deve aumentar porque está sendo feito já o do Padre Pedro Balses, daqui a pouco o Verdão, daqui a pouco o do HUT. E agora, nós temos agora no dia 21, o fim do decreto do isolamento social do governo do estado. O senhor acredita que mesmo com esse aumento no número de leitos, que deve acontecer agora, nós precisaremos ainda continuar em isolamento social por mais tempo, de maneira total ou de maneira flexível? Como é que o senhor tem analisado isso? Olha, o nosso Nordeste brasileiro, ele está passando por esse caos, e aí a gente pode falar da cidade de Recife, da cidade de Fortaleza, da cidade de São Luís, da cidade de Belém, da cidade de Imperatriz, da cidade de Manaus. Por quê? Basicamente porque são redes hospitalares menos estruturadas e que têm uma relação de leitos de UTI per capita que é quase a metade do Centro-Sul. Então, essas cidades estão passando essa crise não é pelo fato de estarem com a rápida expansão epidemiológica, não. Isso é apenas um fator desse processo. É também porque eles têm uma rede hospitalar bastante restringida, bastante restrita, especialmente em termos de leitos de UTI. Então, as medidas de isolamento, elas retardam e elas diminuem a intensidade da doença, mas, ao mesmo tempo, elas permitem que os gestores tenham tempo suficiente para aumentar essa oferta de leitos de enfermaria e de leitos de UTI. Na realidade, é importante esclarecer que o Hospital Padre Pedro Balses, ele não contempla a UTI. A UTI tem que ser perto de um hospital de média e alta complexidade como é o HUT. Da mesma forma que o HPM lá do Estado não contempla a UTI. A UTI de referência lá vai ser no HGV, que é o Hospital de Alta Complexidade do Estado. Então, porque grande parte desses pacientes que vão estar internados nas UTI vão ter problemas renais, vão precisar fazer hemodiálise, vão precisar fazer uma série de exames, e é necessário que estejam colados a um hospital que tenha toda essa parafernália responsável, né, por esse tratamento. Então, o Hospital Padre Pedro Balses, ele é um centro de triagem, ele tem leitos de observação, leitos clínicos, e tem, que são 6 leitos de estabilização, que trabalham como se fosse uma semi-UTI, mas ele não substitui, né, a necessidade de UTI nos hospitais de alta complexidade. Essa pergunta que você fez, ela é bastante importante. O que a gente tem percebido é que as taxas de crescimento que nós estamos tendo de ocupação do leito de UTI são bastante significativas. Veja bem, nas últimas 2 semanas, o percentual de crescimento de leitos de UTI está na casa de 36% a 38% por semana. Então, se o isolamento social for rompido, essa taxa ela pode continuar a crescer para as próximas semanas e você pode ampliar em 100% a quantidade de leitos de UTI e, eventualmente, não ser possível. Ontem eu vi uma declaração do prefeito João Pessoa, ele já estava passando por esse processo bem mais acelerado e ele dizia, olha, a coisa aqui está tão difícil que a gente já botou mais UTI, outra semana já está tudo cheio, tem que expandir mais. Enfim, a tesoura só corta quando os dois lados funcionam. Então tem que funcionar o aumento da oferta de UTI, ao mesmo tempo tem que funcionar o isolamento social. O que nós estamos fazendo é buscar chamar a atenção da população do que está claro. Nós estamos numa grave crise pandêmica, nós estamos perdendo vida de nossos amigos, nossos parentes. 40 teresinenses já não estão mais entre nós por conta dessa crise. Veja o que está acontecendo do outro lado do Rio Parnaíba, veja o que está acontecendo do outro lado da Serra da Ibiapaba. A cidade de São Luís já tem mais de 9 vezes mais letalidade que a cidade de Teresina. Olha a quantidade de pessoas que já faleceram em Fortaleza, a quantidade de pessoas que já faleceram em Recife. São cidades próximas, nossas irmãs, nossas amigas.
olha o que está acontecendo, a gente não quer que isso aconteça aqui nessa escala, nós já estamos sofrendo muito e a gente não quer sofrer mais, então a gente tem que fazer o nosso dever de casa, a gente tem que proteger a nossa população, essa é a nossa missão maior. E nós estamos já esgotando todos os nossos arsenais para usar para garantir a taxa de isolamento. Nós acabamos de enviar para a Câmara de Vereadores e entendemos e queremos a compreensão da Câmara de Vereadores para que nós possamos antecipar o feriado municipal de Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Falamos com o vigário-geral, a Igreja Católica de Teresina, com a arcebispo, e pedimos comunicamos, consultamos, obviamente, a Igreja Católica sobre a propriedade de nós anteciparmos do feriado municipal para essa sexta-feira. É uma tentativa de fazer mais um feriado, e tentativa de fazer circular menos as pessoas. E quando as pessoas circulam menos, o vírus também circula menos. Da mesma forma, o governo do Estado, na semana passada, fez antecipação do dia do Piauí e fez um lockdown no domingo, com um lockdown muito bem sucedido. Chegamos a quase 60% de isolamento. Mas na segunda-feira voltou tudo normal, caiu de abaixo de 50%. Ou seja, a gente precisa não apenas ter medidas mais duras possíveis, só que a quantidade dessas medidas estão se esgotando, certo? Como, por exemplo, a questão, estamos debatendo a questão do rodízio, a questão da antecipação do feriado, a questão de eventualmente fazer um outro lockdown parcial, mas o nosso arsenal para garantir, para manter essa taxa de isolamento está diminuindo. E a taxa de isolamento, quer dizer, ela começou bem a primeira semana, nas 2 semanas seguintes, depois ela foi caindo, na semana passada estava muito ruim. Estava muito ruim. E se continuar a cair desse jeito, nós vamos ter um crescimento significativo dessa doença e um crescimento significativo do outro lado também no leite de UTI. E a gente não sabe se eventualmente vamos ter capacidade de suportar tudo isso. Prefeito, desse arsenal aí que o senhor se refere, o senhor já admite a possibilidade do rodízio de carros aqui em Teresina como medida restritiva? E só para me tirar uma dúvidazinha, prefeito, eu tenho utilizado aí o lenço aí no nariz e tal, o senhor tem algum sintoma de gripe aí, prefeito? Eu tenho uma rinite alérgica e desde o começo, eu tenho um problema com ar-condicionado, problema com chuva, com tudo. Então esse nariz tem dado trabalho e tem umas tossezinhas também, né? Então pode ficar, eu já fui testado já aqui, não chegou no positivo, não. E olha que eu estou preocupado que eu estou em grupo de risco, né? Embora não tenha 60 anos, tenho 56, mas eu sou hipertenso, né? Lá em casa, tanto eu quanto a Lucy somos hipertensos. E lá em casa também, eu estava vendo aí a declaração do pessoal do Conselho Regional de Enfermagem. É importante que a gente possa fazer essa homenagem aos trabalhadores de saúde que estão na frente de batalha. É o nosso exército, né, que está lá na frente. Lá em casa também tem uma trabalhadora de saúde, né? A minha filha, Bárbara, se formou no ano passado, e ela não está de férias, não. Ela está no batente, ela está na batalha, está em União, está em Miguel Alves, está em Nossa Senhora dos Remédios, ela está servindo também nesse batalhão da frente, e a gente está rezando para que tudo dê certo para os trabalhadores de saúde que estão nessa batalha tão bonita. Bom, prefeito, o senhor admite então a possibilidade de fazer o rodízio já de automóveis aqui em Teresina, de acordo com a placa do veículo, não? Bem, essa é uma questão que está sendo debatida desde a semana passada, há 10 dias que está sendo debatida. Existem já uma coisa formalizada em relação a isso, e a gente tem que decidir nesses próximos dias. É uma coisa que a gente vai ter que continuar a debater e amadurecer. O que tem acontecido, na realidade, é que grande parte das pessoas estão desrespeitando o isolamento, essa é uma coisa crescente, e grande parte dessas pessoas estão se dirigindo ao centro da cidade de Teresina. Quando a gente passa no centro, a gente vê claramente uma quantidade enorme de carros e as lojas tudo fechadas. É claro que está acontecendo algum tipo de bula do decreto municipal. Nós temos na Guarda Municipal um pouco mais de 130 guardas, a gente não tem como fiscalizar 860 mil pessoas, simplesmente é uma tarefa impossível de se realizar, e é exatamente por isso que a gente tem que contar com a população, entender a necessidade e a importância do retorno. E esse retorno, se vocês perguntam quando é que a gente vai sair dessa crise, quando a gente vai retornar às nossas atividades econômicas, quando é que a gente vai retornar a vida normal, a algum novo normal, a resposta depende de nós, depende daquilo que nós estamos fazendo hoje. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir daqui a 14 dias. O que nós estamos fazendo hoje vai refletir no aumento da quantidade de pessoas que precisam de leitos de UTI daqui a 14 dias ou não.
Então, do que nós estamos fazendo hoje vai depender o quê? Vai depender do quão rápido nós vamos sair dessa crise. Você quer ver uma coisa? A estimativa é que tem 34 mil pessoas positivadas na cidade de Teresina. Se nós soubéssemos quem são essas pessoas, a coisa mais rápida seria fazer o quê? Se as pessoas ficarem em quarentena de 14 dias. E logo na sequência, em 3 semanas, essa coisa estava resolvida. Só que nós não sabemos. Exatamente por isso que grande parte da população, alguns centenas de milhares de pessoas estão paradas. Então, daí a necessidade de se fazer a testagem. Nós estamos aumentando a quantidade de testes. Nós já testamos 23 mil pessoas, compramos mais 50 mil vacinas. Vamos avançar. Daí esse chamamento para que a iniciativa privada, aqueles setores que estejam funcionando, façam a sua testagem para que a gente possa identificar onde é que estão esses positivados, que a gente possa colocar em isolamento. Daí a necessidade da gente trazer, não é só a testagem que funciona, também, quer dizer, tem teste, quer dizer, na própria decreto da prefeitura, que foi destinado ao setor privado, existe um protocolozinho simples, que através dos vários sintomas, esses sintomas que a gente acabou de falar, da dor de cabeça, da falta de gosto, falta de olfato, da dor nas costas, da tosse, enfim, esses sintomas, se você dá uma olhada neles, simples, for uma potagem rápida, você pode saber se a pessoa está grave ou está com média suspeita. Então, esse tipo de comportamento, da gente buscar identificar as pessoas que estão positivadas através dos testes, as pessoas que estão com sintomas, essas pessoas têm que ser encaminhadas para assistência de saúde, para nossas UBS gripais, para nossas UPAs, e na sequência as pessoas têm que fazer quarentena. Se a gente conseguir, eu vi um estudo muito interessante, se a gente conseguir fazer isolamento de 50% dessa população, em 2 meses a coisa acabou. Se a gente fizer isolamento de 75% dessa população, o que vai acontecer? Em 1 mês essa coisa vai embora. Então isso depende muito do que a gente está fazendo. Então é necessário que a gente possa cultivar o isolamento social enquanto isso, cultivar o distanciamento social, o uso da máscara, a distância de 2 metros, lavar a mão, e do outro lado que a gente possa testar, não só o setor público, porque nós temos restrições orçamentárias, nossa receita está caindo, quer dizer, nenhum setor público está nadando de dinheiro, pelo contrário, as cidades médias e grandes foram absolutamente massacradas, né, nesse sistema de compensação que foi feito, preservar os municípios pequenos, é uma coisa kafkaniana, enfim, mas é necessário dizer que precisamos testar, identificar essas pessoas, precisam do apoio do setor privado nessa empreitada. Tá certo. Para testar a quantidade possível. Se nós conseguimos testar, isolar e botar em quarentena as pessoas, 75% das pessoas que hoje estão, em 1 mês a gente está de volta ao trabalho. Agora, precisa fazer isso em larga escala, identificar e depois que a gente possa buscar também, rastrear também, chegar a todos os contatos, para que esse trabalho seja bem feito. Hoje, a nossa preocupação são 3 grandes preocupações e eu partilho com todos os. Primeiro, aumentar a leite de UTI, aumentar a leite de UTI, aumentar a leite de UTI. Segundo, testar. Terceiro, e é por isso que naquela semana passada nós botamos esse decreto para o setor privado, que é para testar, que a gente possa encontrar os positivos e possamos fazer esse trabalho de quarentena. Todo mundo junto, a gente pode fazer muito rápido isso. E terceiro, rastrear para que nós possamos também isolar, colocar em quarentena aquelas pessoas que foram contactadas, as pessoas que já estão infectadas e que eventualmente não devem circular. Porque um dos problemas graves dessa doença, por isso que se espalha rápido, é importante falar isso para todo mundo. Cada 10 pessoas, 9 não tem sintoma nenhum. Você que está me ouvindo agora, você pode estar eventualmente com vírus, e você pode não ter, aliás, 90% das pessoas que estão ouvindo não tem sintoma nenhum. O cara não sente a dor de cabeça, o cara não sente uma dor na garganta, o cara não tosse, o cara não tem zero, não tem nada. Mas ele está infectado, e durante 14 dias, por onde ele passar, ele vai distribuir o vírus. Então, daí a necessidade de fazer o teste, e daí a necessidade também de a gente pegar o pessoal, os outros 10% que tem os sintomas, e rapidamente apareceram os sintomas, ou isola, ou eventualmente leva para a unidade básica para fazer o procedimento lá com o médico, entendeu? Então, é necessário que a gente possa dizer que vai acontecer nas próximas semanas, depende do que nós estamos fazendo hoje. Daqui a 2 semanas nós vamos ter uma nova taxa de ocupação de UTI. Daqui a 2 semanas nós vamos ter uma nova pesquisa sendo feita. E o que vai acontecer lá depende exatamente do que nós estamos fazendo aqui e agora. Prefeito, quero agradecer ao senhor. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Obrigado pela entrevista, prefeito Firmino Filho. Obrigado. Um grande abraço. Muito obrigado.
Boa tarde, prefeito Firmino Filho. Portanto, Elivaldo, entre as medidas aí em estudo, a possibilidade do rodízio e a medida já tomada, a antecipação do feriado do dia 8 de dezembro. Para sexta-feira agora. Para sexta-feira agora. As tratativas já estão sendo tomadas na Igreja Católica, já que é um feriado católico, e consequentemente, os entendimentos já estão sendo bem adiantados. Possivelmente nós teremos já esse final de semana prolongado aqui no caso de Teresina para atender essa orientação da Prefeitura no enfrentamento à Covid-19, que é exatamente o distanciamento social mais rigoroso possível.